Amém. Seja muito bem-vindo e bem-vinda você que está ao vivo ou no replay da nossa transmissão. A transmissão tinha começado, mas eu pedi para reiniciar só para dar um bem-vindo para você que está aí, quem sabe, no ambiente de trabalho, não pode estar de manhã nem de noite, mas essa palavra vai chegar até você. Valorize esse momento que a gente para tudo aqui para valorizar você que está aí em qualquer lugar desse planeta ouvindo a palavra do Senhor. A palavra de hoje será no livro de Provérbios 27, está aqui no nosso telão, e o tema da mensagem de hoje é aprendendo com alguns pais da Bíblia, amém? E a todos que já estão aqui presentes, já teve tempo suficiente para você abrir a Bíblia, ouvir o tema, e agora nós vamos ler finalmente o que diz a palavra do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: o justo anda na sua integridade, felizes são os seus filhos depois dele. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado pela leitura das tuas escrituras. Neste momento te pedimos que o Senhor nos conduza do início ao fim, para que sejamos impactados pela tua palavra. Saímos daqui edificados, fortalecidos, em especial cada pai que aqui se encontra, cada filho que aqui se encontra, seja renovado em Ti, inspirado, meu Pai, para que de fato sejamos pais que aprendem conforme esses passos que nós vamos nessa noite conhecer um pouco mais ou lembrar da sua história e tirarmos aprendizados para hoje, para o nosso dia a dia, como pais e como filhos também. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Você pode sentar, fique à vontade no seu lugar. Se você puder, aplauda o Senhor com muita alegria. Amém? Glória a Deus. Queridos, hoje, no Dia dos Pais, minha intenção não é falar só sobre o que é ser pai, mas principalmente que nós venhamos aqui juntos aprender com alguns pais da Bíblia. Pais verdadeiros, reais, da vida real, que aconteceram, que estão registrados na história bíblica, na história da humanidade, e que podem muito nos ensinar, tanto com seus acertos, mas também com seus erros. Amém? Nós sabemos que nós estamos aqui e corremos o risco de acertar e também o risco de errar. Mas até naquilo que alguns homens de Deus vieram a errar aqui nesta noite, nós vamos aprender com todos eles. Serão 4 em especial, nós vamos aqui nos inspirar, aprender, justamente com o intuito de nós vivermos melhor o nosso papel na nossa família. Que papel? O papel de pai, de paternidade. Amém? E aqui, queridos, como eu falei que a palavra de Deus, ela mostra as histórias reais de fato. Essas histórias mostram não só acertos, elas mostram os erros e elas mostram as falhas. Mas mesmo com as falhas de homens, essas falhas também podem nos extrair exemplos que podem nos inspirar. Até acerca daquilo que nós não devemos fazer, ou se estamos fazendo, que nós possamos reposicionar nossa rota. Porque há uma grande responsabilidade sobre nós, a partir do momento que Deus nos deu filhos para criarmos, filhos para orientarmos, filhos para sermos não só aqueles que direcionam em palavras, mas nós, como pais, somos aqueles que também influenciam principalmente nas nossas atitudes dos nossos filhos. Amém? E uma coisa eu posso dizer como pai de 3 crianças, talvez você esteja hoje num dia, olha que eu não costumo usar roupa assim, inclusive dia de domingo, né? Ficar mais à vontade, mas hoje é meu dia dos pais. Quero estar um pouco mais condizente com a minha idade. Tenho 28 anos de idade, fiz agora em julho, e tenho 3 crianças, 3 filhos. O Miguel, que vai fazer 7 anos, o João, que vai fazer 5, e a Esté, que está fazendo hoje. Exatamente hoje ela está de aniversário, fazendo 2 anos. Como pai, eu posso dizer para vocês que eu tive uma experiência como aqui não tem a Bíblia, não tem a história antes de Cristo, depois de Cristo. Assim também eu posso dizer que a minha história como pai é uma antes da Esté e depois da Esté. Até o momento que eu, apenas pai dos 2 meninos, era uma realidade. Tive certos aprendizados. Agora, como pai também de menina, tenho acessado outros aprendizados. E isso me traz algo muito assim, real, de que filhos, a gente nasce como filho, mas pai, ninguém nasce como pai, ninguém nasce como mãe. Ser pai, ser mãe é algo que se constrói todos os dias. E é algo que, por mais que a gente fale aqui, conte da nossa experiência, só quando cada filho se tornar um dia pai, ele vai entender aquilo que por muitas vezes os pais já disseram acerca de prioridades,
acerca de renúncia, acerca de comportamentos. E hoje eu estou sentindo na pele o quanto que semana após semana, mês após mês, ano após ano, eu tenho sido um pai moldado. E algo que nós não podemos tirar do nosso coração é a disposição de aprender com os nossos filhos, de aprender com essa paternidade, de crescer também com isso e principalmente termos uma santa preocupação de deixarmos um legado, não só herança, mas deixarmos coisas das quais os nossos filhos venham guardar no seu interior, mesmo quando não estiverem mais diante dos nossos olhos, diante da nossa proteção. E é exatamente sobre isso que nós vamos nos inspirar nessa noite, a partir de 4 homens de Deus da palavra, que muito vão nos abrir aqui a mente numa noite, num dia especial como esse, do qual a gente recebe muitas homenagens, presentes, lembranças, mas também é um tempo que nós precisamos aproveitar para avaliar como nós estamos como pais e, por que não, até os filhos avaliarem como estão como filhos e, a partir disso, aproveitarmos essa data especial como um pretexto para a gente melhorar um pouco mais a cada dia. E o primeiro pai que eu quero destacar, bíblico, que está na Bíblia e que pode nos inspirar hoje, é o pai Abraão. Abraão foi um pai que eu posso destacar que a principal característica dele em relação ao seu filho, o que mais ele transmitiu ao seu filho foi o ensino da confiança em Deus. Então Abraão foi um pai que ensinou o filho a confiar em Deus. Amém? Gênesis 18:19 nos afirma: porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos, a fim de que guardem o caminho do Senhor. Portanto, Abraão ele nos ensina que verdadeiramente o maior ensino que um pai pode dar aos seus filhos é mostrar uma fé. Mas não é qualquer fé, mas é mostrar que a fé vale a pena. Não a fé também na força do braço, mas a fé no Deus Criador, o Deus que nós servimos. E aqui, quando Abraão, que é o pai na fé, né? Qual foi o contexto por trás do qual ele se tornou esse pai da fé? E nosso pai, né, o pai Abraão, justamente porque em meio a algo que ele havia pedido ao Senhor, algo que o Senhor havia prometido, quando o Senhor o entregou, o filho, mesmo assim o Senhor o provou e na sua provação, Abraão permitiu-se ser forjado na sua fé, ao confiar num Deus que não só deu o filho, mas que ao pedi-lo em sacrifício, mesmo que ele viesse a sacrificá-lo, ele tinha fé suficiente para 2 coisas. Ou aqui ele expressamente fala para Isaac no caminho do sacrifício de que Deus iria prover um cordeiro. Ou, isso é o Antigo Testamento, ou no Novo Testamento, quando a gente vê falando-se dos heróis da fé, a fé que Abraão teve suficiente de crer que mesmo se viesse a sacrificar o seu filho, ele cria no Deus poderoso, o Deus criador de todas as coisas, inclusive da vida. Um Deus que, mesmo que viesse o seu filho a ser morto, sacrificado, teria poder para ressuscitá-lo. É esse Abraão, é essa fé que Abraão nos inspira. Mas a fé, ela é precedida de obediência. Quando a gente vê a história bíblica de alguém que a gente já conhece o final da história, o fruto da sua fé, quando a gente conhece o fruto de alguém que, não com palavras, mas com atitude, diz assim: Senhor, eu entrego nas tuas mãos e não tiro das tuas mãos. A gente precisa entender que essa fé não foi gerada do nada. A obediência precede a fé. Antes que a fé propriamente dita, ela se manifeste no seu mais alto grau de dependência, de entrega, é necessário que haja um cultivo de alguém que aprende a obedecer. Então, pais que aqui estão, se existe algo que há de falar muito ao coração dos nossos filhos, é o quanto nós estamos disponíveis a não só ouvir a voz de Deus, mas a obedecermos a voz de Deus. Porque quando nós obedecemos a voz de Deus como sacerdotes do nosso lar, então o Senhor, Ele nos outorga não só a vivermos uma fé que diariamente é provada,
Mas essa fé, ao ser provada e aprovada, ela gera frutos na vida dos nossos filhos. Como que eu posso te provar que valeu a pena Abraão ensinar o filho a confiar em Deus? Eu posso provar que valeu a pena Abraão ter tido essa fé tamanha que o fez pai da fé? Porque o mesmo Deus que é citado como Deus de Abraão é um Deus geracional. Um Deus que honrou não só a fé de Abraão, mas ele passa a se tornar um Deus conhecido como Deus de Abraão, Deus de Isaac e ainda Deus de Israel. Porque o nosso Deus é um Deus que cuida de nós, cuida dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos bisnetos, se nós entendermos que a nossa fé é como uma semente que quando nós lançamos e regamos ela, em outras palavras, como que em Gálatas 6:9 que nos diz, olha, se vocês não cessem de fazer o bem, porque no devido tempo vocês colherão, se não desanimarem, em outras palavras isso, é você desenvolver uma confiança no Senhor tamanha, que quando você está na tua caminhada, as circunstâncias vêm, Wallace, basta diminuir lá. O pessoal tem que estar na mídia aí, tá rolando um anúncio aí, tá atrapalhando a pregação, né? É a segunda vez que isso acontece em um mês. Ou eu vou pagar o YouTube Premium, ou eu vou ter que mandar o Premium Emerson, o primo Emerson, dá um jeitinho aí na postura. Eu acho que ele foi providenciar alguma coisa para os pais. Eu vou acreditar nisso. Ele foi pegar alguma coisa lá atrás para abençoar você, papai. Amém? Então vamos retomar aqui nosso raciocínio. Quando você lança sementes de fé pautados na obediência, certamente isso vai gerar um impacto que não para só em você. Isaac foi alguém tão abençoado que mesmo quando tentavam entulhar os seus poços, aonde ele cavava novos, onde o Senhor colocava ele, o Senhor prosperava também. Então, você quer bênção sobre a vida dos seus filhos? Ensine não só nas palavras, mas ensine com a sua fé prática, que uma fé prática ela se desenvolve, e ela se desenvolve com a obediência. Mas também a fé, enquanto ela é precedida de obediência, também ela anda lado a lado com a prioridade. Abraão, mesmo sem entender tudo, ele obedeceu e entregou o seu filho, crendo na provisão, e Deus proveu um cordeiro. E eu imagino o quanto que isso impactou a vida de Isaac na prática. E hoje, Deus está nos ensinando, está nos encorajando também a ensinarmos os nossos filhos a confiarem, não só com palavras, mas vivermos essa confiança diária no Senhor. E aí eu falo um pouco de prioridade. Quando nós entendemos que a fé, ela surge não de coisas que você vê, mas daquilo que você tem convicção, você vê nas oportunidades impossíveis uma ocasião para que o nome de Jesus seja glorificado na tua vida e que você revele ao teu filho, revele à tua casa o Deus que você escolheu crer. Você não decidiu escolher no dinheiro, não decidiu escolher na força do teu braço, estritamente. Você decidiu priorizar, colocar em primeiro lugar a tua confiança no Senhor. E isso tem um poder muito grande, isso tem um impacto muito grande na vida dos nossos filhos, na vida da nossa família. Quero compartilhar, antes de encerrar esse primeiro ponto, um testemunho meu, para você entender o quanto que uma atitude fala mais do que palavras. Eu me recordo, quando eu era pequeno, que nós éramos membros ali na IEQ Arsenal, no Oswaldo de Caldas Brito. E meus pais, logo que nós entregamos a nossa vida ao Senhor, minha mãe aceitou a Jesus em 2000, e 18 de abril de 2007, nossa casa, quando meu pai ergueu as mãos aos céus, entregando a sua vida ao Senhor, eu entreguei a minha vida ao Senhor também, a minha irmã também, até hoje servimos ao Senhor. E eu me recordo que logo que nós passamos a nos envolver mais na igreja local ali, logo a igreja local também passou a nos envolver proporcionalmente. E nesse inteirinho, nós participávamos muito da oração da manhã, era 6 da manhã. E para nós como crianças era um certo sacrifício, né? A gente ter que, além de acordar cedo para ir para a aula, a gente acordava mais cedo para participar da oração da manhã, já tinha que sair tomar café para participar da oração e depois ir para a aula.
Algumas vezes a gente invertia, a gente ia do jeito que dava mesmo, depois rápido se trocava em casa e depois ia para aula. Mas uma vez, uma coisa que meu pai fez, marcou a minha vida para sempre. Foi quando sabe quando você, acho que vocês vão todo mundo se identificar com isso. Sabe quando você ou finge que está dormindo para não apanhar ou para não ouvir alguma coisa que você não quer ouvir? Sabe quando você está naquela coisa assim que você, meu Deus, eu vou fingir que eu não estou ouvindo, eu não estou vendo? Quem já viveu isso aí? Eu lembro muito bem de eu estar meio dormindo, meio acordado e fingindo que estava dormindo. E eu ouvi a conversa dos dois, meu pai e minha mãe, dizendo assim. Minha mãe chegou e falou, Júnior, como deixar as crianças? Poxa, dá uma dor no meu coração. Eu choro, às vezes, tem dias que eu choro de ter que acordar eles assim para ir lá para a igreja, para a oração da manhã. E o meu pai tomou uma atitude que marcou a minha vida. Ele disse a seguinte frase para minha mãe, que eu nunca mais esqueci. Ele falou, Lênio, eu prefiro ver você chorando como num ato por sacrificar um pouco e os nossos filhos estarem indo para a oração da manhã, do que daqui a alguns anos, eu ver você chorando, a gente tendo que acordar cedo para ir visitar nosso filho, quem sabe num presídio, num domingo de manhã, ou num dia de visita. E aquilo me marcou. E marcou que, até hoje, eu posso afirmar para você que meu pai não... Ele sabe porque ele já ouviu várias vezes eu testemunhar isso. Mas na primeira vez que eu falei isso, eu pude testemunhar que ele não sabia. Ele falou, tu lembra de cada coisa que eu mesmo não lembrava. Mas eu falei, pai, mas eu lembrei. O Senhor falou, não foi para mim, o Senhor conversou com minha mãe, mas a sua atitude marcou a minha vida. Porque a sua atitude, o que eu estou falando? Estou falando de prioridade. Eu falei de 3 coisas que Abraão nos ensina. Confiança, ensinar confiança ao filho. Confiança é fé, mas essa fé é precedida de obediência, mas ela é acompanhada também de prioridade. Inevitavelmente, quando você escolhe o caminho da fé, você vai precisar escolher, você vai precisar decidir o que é prioridade. E aquilo que você decidir como prioridade vai impactar em todo o seio da tua casa. Hoje eu não estou aqui com os meus pais. Sabe onde ele está? Ele está há 5 meses pastoreando a igreja lá da Tamandaré, a Nova Tamandaré. Hoje, minha irmã também não está aqui. Sabe onde ela está? Pastoreando a igreja lá da Triunvirato, que foi aberta há menos de um pouco mais do que um ano. Hoje, toda a nossa casa não só serve ao Senhor, mas serve no contexto do reino através das igrejas locais. Amém? Então, hoje, assim como essa casa de oração está cheia aqui, eu tenho uma certeza. Lá na Tamóis também não está diferente. Uma obra que foi aberta. Lá na Triunvirato, lá na São Pedro, lá na Tamandaré. Enquanto nós estamos aqui. Hoje eu vou somar tudo. Vou ouvir, faço questão de perguntar, pastores, como é que foi por aí? Tenho certeza que hoje nós devemos estar reunidos entre 250 a 300 pessoas num domingo como esse, Dia dos Pais. O que isso representa? Números? Não, um grande impacto em famílias, a partir de uma decisão de alguém que ensinou outra pessoa, no caso o filho, eu, a saber o que é prioridade. Prioridade é o reino do Senhor, prioridade é o Senhor sobre as nossas vidas, e a consequência é que você não é só você abençoado, você transborda das bênçãos do Senhor, e através da sua vida outras vidas também são alcançadas. Eu quero declarar que sobre a tua vida, Pai, através do teu exemplo, através do teu testemunho de fé, das tuas sementes de fé lançadas na vida do teu filho, não só o teu filho, mas através dos teus filhos, gerações serão impactadas. Hoje, mesmo com 28 anos, hoje eu posso ver aqui, tem crianças, tem jovens, tem adultos, mas tem senhores e senhoras que aqui estão ouvindo a palavra do Senhor. Pela minha capacidade humana, isso não seria possível nem viável. Mas eu creio que por meio do Espírito Santo, que ele tem uma aliança. O Senhor tem uma aliança com aqueles que procuram ter uma aliança com ele. Amém? Para nós não nos prolongarmos, porque a palavra é muito boa da gente manejar, da gente ouvir, da gente desfrutar, eu quero compartilhar com você um outro homem que agora vai ser uma espécie de 180 graus. A gente vai dar um giro de 180 graus, de um lado para o outro. Nós falamos de um homem, Abraão, que ele nos inspira a importância de confiar no Senhor, ter fé, obedecer e priorizar. Mas o homem que eu vou falar agora é um homem que também foi um homem de Deus, mas como pai, ele negligenciou algo muito crucial na vida de um filho, chamado correção.
Que homem é este? Eu estou falando do profeta Eli. O profeta Eli é o segundo homem que nós podemos nessa noite nos inspirar. Talvez não pelo que ele fez, mas nos inspirarmos a saber o que não devemos fazer a partir do exemplo que ficou registrado. Um exemplo mau, mas que nós podemos dizer assim, poxa, é preferível eu aprender com quem errou e não errar do que eu cair num erro que a Bíblia já está me dizendo que é errado fazer, que é não corrigir os filhos. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. 1 Samuel 3,13. Porque seus filhos se faziam execráveis, isto é, abomináveis, e ele os não repreendeu. Portanto, então, segundo pai é o Eli, o pai que não corrigiu os filhos. Será que Eli amava os filhos? Amava ou não amava? Sim, mas talvez tanto quanto Abraão amava Isaac, será que não? Sim, amava. Mas você percebe que amor e correção não são coisas distintas, no sentido de que se você faz um, você não pode fazer o outro. São coisas complementares. É necessário nós olharmos para a repreensão sobre a ótica do amor, entendendo que quando repreendemos, é uma das formas também de nós protegermos nossos filhos de coisas que lá fora eles não vão ter o mesmo nível que nós temos de cuidado na repreensão. O mundo não repreende como nós repreendemos. A vida não repreende como nós repreendemos. Muito menos o Senhor. Principalmente quando entra no nível que entrou aqui na história. Nós sabemos que o Senhor ele é tardio em irar-se. Mas o Senhor se ira também. O Senhor também é justo. E o Senhor, quando, se porventura, nós como pais, não paramos os nossos filhos naquilo que o Senhor nos deu outorga para fazermos com sabedoria, o próprio Senhor pode parar nossos filhos. Amém? Foi o caso dos filhos de Eli. Eli amava seus filhos, mas não exerceu correção. O resultado foi trágico. Eles se perderam espiritualmente. Poxa vida, filhos de um profeta. Hoje de manhã eu quase chorei. Agora eu já estou um pouco mais... Mas de manhã, cada pregação a gente tem um impacto diferente. E agora eu estou me controlando para não sentir o que eu senti de manhã. Quando eu li, quando eu refleti com a igreja e agora reflito de novo, eu fiquei assim quase que engasgando, sabe? Quase eu não consigo falar porque eu fico imaginando nós como pastores. Somos também pastores, somos chamados para uma obra, né? Da qual o Senhor nos ensina, nós temos sido instrumento na vida das pessoas. E eu fico pensando, Eli, quantas pessoas Eli não abençoou, quantas pessoas Eli não foi um instrumento na vida delas. Mas sobre os seus filhos ele foi negligente. E é algo que eu tenho orado ao Senhor. Senhor, me ajuda a ser presente mais na vida dos meus filhos. Me ajuda a corrigi-los também quando necessário. Porque deve ser doloroso. Imagine que isso está na Bíblia, gente. Está registrado historicamente. Será que é um motivo de orgulho você ver a história de alguém que o final dessa história foi trágico, foi triste, do qual os filhos tiveram que ser separados pelo Senhor? Tamanha a sua dissimulação, tamanha a sua falta de temor, de reverência. O Senhor precisou exercer juízo sobre seus filhos, os filhos de Eli. Porque quem tinha que fazer enquanto dava para fazer, não o fez. A saber, o seu pai. O amor de um pai precisa incluir disciplina. Corrigir, meus irmãos, pais aqui presentes, não é rejeitar. Corrigir é amar também. Definir limites, ensinar valores, mesmo que o filho não esteja entendendo, está sobre a nossa responsabilidade. Quero fazer aqui um contraponto da minha realidade também. Falei para vocês que eu me sinto um pai antes da Esther e um pai depois da Esther, e vou voltar a falar sobre isso agora com uma outra nuance. Nesse aspecto da correção, posso dizer para vocês que durante toda a minha vivência com as crianças, com os meninos, o Miguel e o João, eu sinceramente, eu carreguei comigo uma tensão contínua de repreensão e que chegou um determinado momento
curto, mas chegou a acontecer, que eu não só repreendi as crianças em casa, mas eu queria repreender em qualquer circunstância também na rua e afins. E eu conversando com meu pai, uma certa vez, meu pai falou assim, olha, gasta mais tempo na repreensão em casa, que tu vais gastar menos tempo na repreensão na rua. E aquilo ficou no meu coração. Ficou no meu coração. Mas ficou no meu coração também algo que a minha esposa, ela passou a observar. Naquele ímpeto de ser um pai rígido, cuidadoso, atencioso, mas nem sempre atento para destilar com a mesma intensidade as palavras que a gente destila de correção, não também tirar tempo para declarar palavras de amor, palavras de vida, palavras profetizando vida abundante sobre os filhos. Isso causa um efeito que talvez não vai ser culpa do pai, mas correrá o risco sim dos filhos absorverem da seguinte forma. Quantos e quantos filhos nós não conhecemos que os pais, se a gente for ouvir o pai, a gente vai ver o quanto esse pai amou esse filho. Mas o que ficou no coração do filho foi o excesso de cobranças, o excesso de repreensões sem o equilíbrio. E aonde eu quero chegar com isso? Às vezes é um filho que mal ele sabe que o pai ama, mas ele tem a sensação que o pai o persegue, que o pai pega no seu pé. Eu não estou querendo dizer para você diminuir uma coisa em detrimento da outra. Se você olhar uma mesa de som, você vai ver que os canais são individuais. Se eu estiver tocando, mexendo nesse instrumento, se eu estiver com violão e com microfone, eu posso muito bem pedir para o Emerson, aumente o microfone sem mexer no violão. Inclusive hoje na hora do louvor era para ter acontecido isso. Só vou pegar no pé dele. Não vai alterar. Vou aumentar o microfone. Tem que diminuir o violão. Não necessariamente. Eu tenho que diminuir a repreensão para aumentar palavras de bênção sobre o meu filho? Não. Corrija, mas faça algo que aí eu concluo aqui, algo que a minha esposa, ela sempre bateu na tecla comigo, amor. Isso também partiu muito da criação dela, a forma com que ela entende e compreende as coisas. Todas as vezes que você repreender, meu filho, repreender, principalmente o Miguel, conhecendo mais o perfil dele, explique o motivo. Apesar de que tem hora que quando a gente fala assim, faz isso, e a criança vem com um porquê, a vontade do pai é a primeira a responder porque eu estou mandando e acabou, não é verdade? Quem já não passou por isso, né? O pai que fala assim, faça isso, aí o filho, por quê? O que foi? Porque eu estou falando, simplesmente. Mas sim, tem momentos que por uma questão didática, por uma questão de ensinar, de conduzir, nós precisamos quebrar um pouco esse coração, às vezes de pedra, que a gente criou. Às vezes não é nosso, às vezes como filho, era tranquilo, e parece que chega a hora do filho, quer descontar, né? Toda aquela dureza. Calma, paz. Eu falo para mim, calma. Isso é ou não é uma realidade? O desafio de dosar a correção e a presença, a correção e o amor, a correção e a honra, a correção, a recompensa também. Eli foi aquele que foi para o extremo contrário. Ele amou muitos filhos, mas não os corrigiu. E porque não os corrigiu, o Senhor os parou. Então, ainda acredito que na maioria dos casos aqui, há tempo de nós lançarmos sementes. De quê? Correção nem sempre é briga. Tem momentos que a correção é mais conversa do que briga. É mais ensinamento, é compartilhar experiências. É você mostrar que aquilo que o filho está fazendo, você já foi expulso dessa escola. Você já sabe o resultado. Mostrar consequências, mostrar, quem sabe, até cicatrizes. E por que a importância de fazer isso? Porque quando você tem clareza das sementes que você está lançando, você não tem que temer a colheita. Sabe por que ele teve que temer a colheita e não teve muito o que fazer? Porque ele não plantou nessa área na vida dos filhos. E por conta disso, essa falta de correção corroeu as outras áreas que ele tinha ensinado. Então, que nós, como pais, nos exercitemos em sermos aqueles pais que corrigem, mas ensinam, conduzem, conversam, se comunicam. E se comunicam
não como um dia eu posso dizer que eu já fiz, que às vezes é aquela coisa de você achar que a criança está entendendo, e você fala, e ela não entende. Você já experimentou perguntar e não deixar o filho fazer outra atividade antes que ele te responda o que ele entendeu? Eu já experimentei isso com o Miguel e eu me surpreendi. Às vezes eu repreender ele numa área, falar algo e ele entender algo meio que parecido, mas sabe quando a criança entende as coisas literalmente? Você, não, meu filho, não é muito bem por aí, é por aqui. E eu tenho aprendido muito sobre isso. Então, que você não perca isso que eu falei lá no início, a disposição de aprender como pai. É certo que nós temos uma criação, é certo que nós temos convicções, é certo que nós temos coisas que nos foram passadas dos nossos pais, mas existe algo que é inerrante, é a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos ensina tanto com os acertos dos homens de Deus, quanto com os erros. Aprendemos um pouco aqui com Abraão, mas aprendemos também com Eli. Até mesmo na sua negligência. E para nós nos aproximarmos então do fim, há um pai que também eu posso destacar nesta noite, que esse pai transferiu algo muito valioso. E eu não estou falando de recurso, de herança, de dinheiro. Transferiu isso também, mas ele transferiu algo mais valioso. Quem é esse pai? Eu estou me referindo ao rei Davi. Amém? Primeira Crônicas 28:10 nos afirma: meu filho Salomão, o Senhor escolheu a ti para edificares uma casa para o seu nome. Davi foi o pai que transferiu propósito, transferiu missão. E é algo que também nós podemos, nesta noite, nos inspirarmos. Quantos de nós, pelo trabalhar, pelo se esforçar, nos preocupamos com aquilo que os nossos filhos vão vestir ou comer ou viver de qualquer modo, em qualquer área da vida, principalmente nas suas necessidades básicas, aonde vai fazer uma atividade, onde vai estudar, o que vai vestir, tudo isso são preocupações inerentes. Mas quantos de nós estamos parando um pouco para refletir acerca dos valores que nós estamos transmitindo para os nossos filhos? Seja quando ele tem o melhor sapato ou quando ele não tem o melhor sapato. Seja quando ele estuda na melhor escola ou não. Seja quando ele pode consumir 3 itens ou quando ele pode consumir só nenhum. Davi foi um pai que viveu muito bem o seu propósito pessoal, mas ele buscou não negligenciar a continuidade daquilo que viria a ser através do seu filho. Davi foi um homem que entendeu que era finito, mas os planos de Deus são geracionais. Eu ouço, volta e meia, e eu replico que um dos verdadeiros chaves do sucesso é a sucessão. É você replicar segundo a sua espécie. É você não cair na armadilha do ego de que se tudo está bem com você, é garantia de que tudo vai ficar bem com quem está a partir de você. Não se esqueça do texto principal. De manhã eu fiz mais correlações com ele. Mas em todos os homens de Deus aqui você vai poder voltar para Provérbios 27, que diz: o justo anda na sua integridade. Abraão. Felizes são os seus filhos depois dele. Abraão, Isaac, Israel, Jacó. Aqui no caso de Eli, um exemplo controverso, né? Ao contrário disso. Alguém que vacilou numa área importante. Mas e Davi? Também a gente pode ver. Será que Salomão não foi feliz a partir de um homem justo, de um homem íntegro, como o seu pai? Certamente que sim. Mas Davi não só preparou recursos para passar para Salomão, Davi também se preocupou em orientar e encorajar o seu filho para cumprir um propósito maior do que eles dois juntos. Foi o que nós lemos aqui. Dizendo: meu filho Salomão, o Senhor escolheu a ti para edificares uma casa para o seu nome. Irmãos, pais, o maior legado que um pai deixa para o filho não necessariamente é dinheiro. Mas sim, quando ele passa algum bastão de alguma causa, uma missão, um propósito. E existem muitas causas no mundo que pessoas passam de geração em geração. Se você for ver, existem aí
Eu vendo agora um canal chamado Nostalgia Belém. Um rapaz, um jovem, ele entra nos lugares, ele vai mostrando. E esses dias eu vi ele mostrando, aí eu acho que pelo Porto do Sal, tipo uma mercearia, tipo estilo uma mercearia, assim, uma vendinha, que já tem gerações, que passa de geração em geração. Aquilo me chamou a atenção. Pessoas passam suas causas adiante. Ah, é um negócio familiar. Ah, é a causa animal. Ah, meu avô, meu pai, é o remo. Eu sou remador, meu filho também. Mas sabe, quando eu analiso qualquer área desta vida, eu chego a uma conclusão que todas elas vão morrer aqui nessa terra, vão ficar aqui. Existe uma causa nobre. Que se nós entendermos o que Abraão fez lá atrás, Abraão confiou, Abraão teve fé, mas Abraão priorizou. Se a gente entender que não é sobre excluir as outras coisas, mas é sobre priorizar algo que é mais importante, eu posso dizer que a causa do reino é uma causa que ela vai além daquilo que é terreno, além daquilo que é humano, daquilo que é natural. A causa do reino é algo que vai impactar para toda uma eternidade. Eu não consigo mensurar até onde vai essa palavra que eu estou pregando, mas o Espírito Santo sabe muito bem como tirar essa palavra que entra só no ouvido e colocar no teu coração. E esse mesmo Espírito Santo tem poder para levar essa palavra de um coração para ação. E às vezes a gente não sabe, no meio de tantas pessoas, se Deus não vai salvar, como por exemplo um dia salvou alguém que impactou muitas vidas, como o exemplo Billy Graham. Alguém que estava lá no meio de uma fazenda, no dia de um culto qualquer, né? Qualquer entre aspas. E aquele dia, aquela pessoa foi alcançada pela palavra de Deus e lá ele foi impactado. Isso é a causa do reino. É quando você... É quando, por exemplo, hoje, agora de noite a igreja está florida, cheia de pessoas, mas de manhã a gente começou o culto aqui, tinha mais gente da equipe de trabalho do que gente participando. E essa noite, em especial, eu fui dormir mais de 4 da manhã. Ontem, hoje é um dia especial, Dia dos Pais. Hoje a Esté está fazendo aniversário de 2 anos e ela nasceu no dia do aniversário da minha mãe. Minha mãe está fazendo aniversário hoje. Inclusive, eu tenho que terminar a pregação porque eles estão me esperando lá. Eu ir lá comer o bolo e bater o parabéns. Mas ainda vou ficar aqui um pouco com a igreja. E aí algo especial aconteceu esse final de semana. Decidimos comemorar o aniversário da Esté ontem. Dia dos Pais hoje, é o aniversário da minha mãe amanhã, para aproveitar bem os dias. Só que nisso tenho responsabilidades. Eu estava no aniversário ontem lá na casa da minha sogra, com os familiares, né? E lá eu estava economizando energias, porque eu sabia que depois do aniversário eu ainda ia ter muito trabalho em casa. E eu tive trabalho e trabalhei até 4 da manhã. Porque eu estou fazendo parte de um processo seletivo e a pastora Tássia, que durante todos esses dias conseguimos documentação e tudo mais. E hoje é o prazo para entregar tudo. Eu falei, hoje é dia de culto, domingo vai ser impossível gastar tempo para reunir tudo, caçar documento aqui e ali, os que estavam em casa, né, guardado para digitalizar, para enviar. Eu falei, não. Eu já estava me economizando, Senhor, me dá força. Eu estava pescando lá no aniversário, já com sono. Mas quando eu cheguei em casa, além de, olha, quase 2 da manhã a gente ficou fazendo isso aqui, eu e a pastora. Eu que comprei aqui, algumas pessoas ofertaram, além da oferta eu comprei brindes aqui que vão ser dados para os papais. Aqui a pastora estava terminando. E aí isso, um para o lado, o cambô para um lado, depois outro para o outro, das crianças, né? Meu Deus, aí cada um foi dormindo e fui ficando sozinho. Depois a pastora dormiu com as crianças e eu até 4 da manhã. Porque além disso também ainda dediquei um tempo para ficar meditando na palavra. E aí, 6 da manhã eu acordo, a peso de muito despertador. 6h10, 6h15, 6h20. Acordei lá por 7, 8 horas. Vim para o culto para ter 2 pessoas aqui. Claro, falo no início, depois, no final do culto, foram 3. Cadê? No final do culto, foram 20 pessoas. No final do culto, foram 20 pessoas. Glória a Deus por isso. Mas a gente se esforça para chegar no horário, para chegar cedo. E às vezes as pessoas não têm noção que esse tempo, esses 28 anos não volta. Esse meu tempo de vida, de vigor, não volta. Sabe onde eu estou dedicando? Na melhor causa que eu encontrei para me dedicar. E isso é algo que nós precisamos entender a importância de transmitir. Transmitir para as pessoas, transmitir para os nossos filhos também, para que eles entendam não só a forma,
Mas a essência, por que eu estou fazendo isso? Porque um dia alguém também fez por mim. Porque um dia alguém também intercedeu por mim, orou por mim, alguém me influenciou para que eu conhecesse esse caminho, essa verdade e a vida do Senhor Jesus. Então, que você, papai, que está aqui, se esforce para conquistar coisas, para dar conforto para a sua casa. Se esforce, isso faz parte da vida. Mas também não se esqueça que uma coisa pode mudar tudo. É só a ótica, é só a questão da prioridade. O Senhor, quando nos fala lá em Mateus 6,33, para buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas as coisas, essas coisas vos serão acrescentadas. Anteriormente ele fala muitas coisas. E ele fala, fazendo menção, olha, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Se tão somente você buscar apenas uma coisa em primeiro lugar. Não quer dizer que em segundo lugar não tem uma outra coisa, em terceiro não tem outra. Amém? Mas é você saber posicionar a sua postura como um pai, como um referencial único que o teu filho, que a tua filha está vendo, está observando. Finalizo aqui fazendo uma reflexão com você. Salomão chegou o momento em que Deus lhe deu a oportunidade de escolher o que ele pudesse escolher. E o que ele escolheu? Sabedoria. Será que ele escolheu sabedoria à toa? Porque ele entendeu, e ele entendeu na vida de Davi, no propósito de vida de Davi, no legado que Davi estava deixando, na missão que Davi estava deixando para ele, ele chegou a uma conclusão. Recursos ele já tinha de muito. Não era ter um pouco mais que ia resolver o problema dele. Anos de vida e afins, nada disso. Isso é relativo. Mas ele pediu sabedoria. Porque ao buscar essa sabedoria, certamente o Senhor lhe daria o total discernimento e direção para tomar as melhores decisões em face de um propósito. Quando você compartilha uma visão, uma missão, uma causa, e aqui eu estou dando enfoque na causa do reino para alguém, você está dando um motivo para o teu filho se inspirar, para o teu filho acordar e tentar buscar, viver, fazer algo. Agora, deixa eu te dizer algo. Mais do que você falar para o seu filho, transmitir para ele, não se esqueça que, principalmente as crianças que ainda não leem, por exemplo, a primeira Bíblia que eles vão ler será você. A primeira Bíblia, o primeiro contato com a palavra que eles terão será você. Será a sua postura. Será como você se comporta. E aí faça um retrospecto até aqui de tudo que nós ouvimos. Olhe para a vida de Abraão, olhe para a vida de Eli, olhe para a vida de Davi. O que você extrairá nesta noite para a sua vida de relevante, para sair deste Dia dos Pais, não só como um dia comemorativo, de ouvir palavras de bênção, palavras de honra, presentes, brindes. O que você e eu podemos fazer como pais, à luz da palavra de Deus, que aprendendo com esses homens da Bíblia, nós possamos nos tornar pais melhores. Pais que não estão na razoabilidade, naquilo que é raso, mas pais que entenderam a profundidade de lançarem sementes valiosas, das quais, mesmo quando os teus olhos não alcançarem mais teus filhos, como eu dei o exemplo do irmão Pierre, que um filho está nos Estados Unidos, a outra filha está em Brasília, mas ambos têm sementes que estão enraizadas no seu coração. E essas sementes estão relacionadas à prioridade do reino de Deus em primeiro lugar. E isso é algo que certamente trará paz para o coração de um filho. Hoje eu posso dizer, eu tenho certeza porque eu já ouvi da boca do meu pai. Ele tem paz acerca da minha postura, acerca da minha vida. Meu pai, minha mãe, porque também eles lá atrás semearam na minha vida. E ainda dá tempo. Enquanto há vida, há esperança. Pai, entenda que algo foi dado para você que é insubstituível. Ainda que outras pessoas possam assumir papéis importantes na vida do seu filho. Pessoas de referência, pessoas que vão abençoar teu filho. Não se esqueça que ainda assim o teu filho espera algo de você. Seja no teu proceder, no teu falar, no teu viver. Então, aproveite isso como uma oportunidade de dizer um eu te amo com as tuas atitudes, de dizer para o seu filho o quanto que você o ama quando você o repreende, dizer o quanto você o ama quando você o orienta, compartilhe uma experiência que ele precisa ter para viver coisas maiores do que você viveu. Que o seu teto, que aquilo que você almejou e você alcançou, você possa permitir que isso seja chão, seja base para os teus filhos.
aquilo que você alcançou de melhor, entregue como oferta, entendendo que você não está para viver só para ti. Você está para viver por um propósito, a tua casa, o teu lar. Amém? E nós encerramos a palavra agora. Diga assim, eu vou encerrar com a melhor parte, porque eu vou falar de um pai anônimo, um pai que não tem nome, mas um pai que o Senhor Jesus, ele, na sua palavra, ele deixou claro, é uma parábola. A parábola do pai de um filho pródigo. Eu quero encerrar curtamente, eu não vou me ater muito nesta parábola, nessa parte, mas eu quero falar deste quarto pai. Porque aqui a gente falou de um pai que ensina a fé, um pai que corrige, a gente falou de um pai que transmite missão, propósito, enfim. Mas existe algo que eu deixei para o final, que talvez seja a parte mais difícil, que pais e filhos precisam praticar, principalmente no Dia dos Pais, mediante às vezes um histórico de feridas, de lutas, frustrações, e que não estão dispostos a fazer, às vezes, tão somente por conta do orgulho, por conta de não querer abrir mão do seu ego. Espere aí que eu vou já falar o que é. Eu estou falando do pai do filho pródigo. O que esse pai ele ensinou? Esse pai ensinou a importância de perdoar. Perdoar é algo que toda vez que é pregado é um tabu, é algo dinâmico e polêmico, chega a ser quase que polêmico, mas na verdade deveria ser uma ponte, uma verdadeira solução para os conflitos que por muitas vezes duram anos e não se resolvem, que por muitas vezes filhos se despedem dos seus pais num caixão e quando chega na hora da despedida é que vão ter coragem, mas já não dá tempo, porque enquanto teve oportunidade não houve perdão, não houve pedido de perdão, não houve uma atitude nobre de você entender que quando você permite que o teu ego fique maior, você perde um tempo que não volta. E esse pai aqui é um pai que nos ensina muito. Lucas 15, 20, para nós encerrarmos, nos fala assim: quando ainda estava longe, seu pai o viu e, movido de compaixão, correu, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Queridos, esse pai do filho pródigo, ele nos ensina que por mais que um filho erre, a porta do amor e do perdão, ela não pode se fechar. Ela precisa estar aberta no nosso coração. Não quer dizer que quando você perdoa, você está provando o erro do seu filho, você está dizendo não está certo. Não quer dizer isso. Mas quer dizer que quando você perdoa, você não fecha o seu coração. Você não está fechando o seu coração para uma pessoa que é muito especial na sua vida. Alguém que você gerou. Alguém que cria expectativa ao teu respeito. Que é o seu filho. E algo importante, nós precisamos nos alertar que a oração do Pai Nosso, posterior a ela, nos ensina que o Senhor Jesus nos ensina que se nós não estamos dispostos a perdoar ao nosso irmão, como nós esperamos que o Pai nos perdoe, não tem como o Senhor nos perdoar. Se nós não perdoamos. E quantos relacionamentos entre pais e filhos e vice-versa. Eu falo, independente de onde está o foco do pedir perdão e do perdoar. Quantos relacionamentos estão ficando desgastados, estão ficando apagados. E aí chega um momento como esse, viver um Dia dos Pais é um tormento. Viver um Dia dos Pais passa entalado na garganta. E é porque não se soltou o que poderia se soltar. Um perdão, um pedido de perdão, uma ligação. Eu quero que você saia daqui encorajado que perdoar é uma atitude nobre, mas também é uma atitude de fé. Nem sempre você perdoa porque você está olhando pela razão. Não, quando você perdoa, muitas das vezes você está fazendo qualquer questão de fé, de convicção. É você entender que você não pode, inclusive, comprometer o teu relacionamento com o teu Pai celestial. Então, que nesta noite, eu e você sejamos encorajados para que nós, ao perdoarmos, nós estejamos não fechando também algo que um dia nós vamos precisar. Ser perdoados também. Às vezes quem não perdoa não se dá conta que uma hora essa pessoa mesma vai precisar de perdão. E aí como é que você vai lidar com isso? Se você não está plantando. Como é que você vai colher perdão se você não está plantando?
perdão. Amém? Então, para nós finalizarmos, eu quero deixar aqui um encorajamento para todos os pais, que restaurar é mais importante do que ter razão. Restaurar relacionamentos é uma das coisas que está na nossa competência, está nas nossas mãos. E por muitas vezes está a uma ligação, está a um passo, está a uma atitude. Quando a gente não perdoa, quem já teve essa experiência de guardar alguma coisa no coração, a sensação que você tem é que você carrega essa pessoa para onde você vai. Você vê uma coisa que te indigna, você lembra daquilo. Você vê uma coisa que te alegra, até aquilo que te alegra te gera uma tristeza, uma raiva, porque você lembra de algo que não ficou bem resolvido. Então, seja livre, seja liberto. Porque o Senhor nos chama para isso, para termos uma vida plena. E uma vida plena é uma vida da qual nós não vivemos apenas por aquilo que é racional. Nós também entendemos a importância de nos movermos por aquilo que é espiritual. Hoje está em foco a relação do pai e do filho. Mas a palavra, expressamente, ela fala sobre isso, a respeito nos relacionamentos com o esposo, esposa. Se não falasse, então isso não seria importante. Mas se fala e se vai dando esses pequenos ensinamentos da importância de perdoar para que nosso relacionamento com o Pai Celestial esteja bem, fluido, então não é à toa, é porque realmente é uma realidade. E se nós formos sábios, nós vamos fazer igual aquela frase, que eu sempre digo, ela é uma frase meio difícil de falar, mas é verdadeira. Se o malandro soubesse a importância, o quão bom é ser honesto, ele seria honesto só de malandragem. É uma frase que é coisa assim dos avós, né? Dos antigos que falam isso. Traga isso para o perdão. Se você soubesse o quão bom é perdoar e ser perdoado, você faria isso ainda que por estratégia. Você faria isso ainda que por uma questão de vida, de sobrevivência. Mas não carregue um peso que não foi preparado para você carregar. Os fardos, as transgressões, os pecados, o Senhor já levou sobre si na cruz. Não cabe a nós ficarmos cansados, sobrecarregados com essas circunstâncias. Lance sobre o Senhor. Antes de orar, antes de ligar, antes de falar com o pai ou com o filho, nesta semana, hoje, se possível, ore nesta noite e fale, Senhor, dê-me forças para que eu possa fazer isto, não por mim, mas por Ti, Senhor. Porque ainda que eu tenha um pai falho, eu sei que Tu, que és o Pai Celestial, não falhas. E eu quero manter a minha vida contigo, o meu relacionamento contigo. Quantos podem fazer isto? Quantos podem viver esta palavra? Eu não quero que esta palavra seja uma pregação bonita, da qual você saia daqui temporariamente tocado por ela, mas eu oro ao Espírito Santo que esta palavra te acompanhe no que diz respeito a como ela vai impactar o teu dia a dia. Como vai impactar para que daqui a um ano, se você ainda tiver teu pai, você ainda tiver teu filho, para estar próximo, você realmente possa viver isso em plenitude. Você vive algo diferente do que quem sabe pode ter sido o dia de hoje, pode ter sido essa semana. Se tão somente você entender a importância de perdoar. Poderia falar muito mais coisas no próprio filho pródigo, hoje de manhã eu falei um pouco mais, falei um pouco sobre o filho que ficou dentro também. A gente fala um pouco sobre o que vai, mas a gente esquece do que está dentro, né? O que está dentro também precisa de atenção. Mas se você quiser depois estar lá gravado na live, tem a pregação da manhã também. Eu quero orar agora nesta noite, porque creio eu que exemplos não faltaram. 4 nós tivemos. Quantos foram? Abraão, Eli, Davi e o pai do filho pródigo. Será que não tem muito exemplo para a gente sair daqui inspirado? Será que a gente não pode sair daqui um pai um pouquinho melhorado, nem que seja 1%, 2%, 3% ou 4%? 1% de cada pai aqui já vai fazer uma melhora muito grande. Eu mesmo preguei de manhã, preguei de noite, meditei. Eu falei, Senhor, obrigado, porque está vindo no momento oportuno esta palavra para o meu coração. Porque, sendo bem sincero, eu tenho visto a importância de estar um pouco mais presente na vida das crianças nessas últimas semanas. Tivemos circunstâncias e circunstâncias, eu compartilho com a igreja aqui volta e meia, estamos sem alguém em casa, isso influencia toda a nossa agenda, toda a nossa vida, e para às vezes não deixar a pastora lá na pressão total ali com criança, eu volta e meia também estou deixando de ter alguns compromissos externos para estar um pouco mais próximo, já tenho um contato mais próximo com as crianças, levando, trazendo da escola,
mas intencionalmente, cada oportunidade que eu tenho tido, eu tenho procurado aprender a amar os nossos filhos de uma maneira intencional. Não é só eu saber que eu amo, mas eles terem certeza que eles são amados, para que, de fato, ao serem amados, esse amor de Deus, o dia que eles conhecerem o Deus verdadeiramente que nós servimos, eles possam chegar à conclusão que eles já conheciam um Deus através de nós. Pai, que esse seja o teu maior objetivo. Sair daqui, e mesmo que teus filhos ainda não conheçam ao Senhor, quando eles vierem a conhecer e terem uma intimidade com o Senhor, eles possam falar: eu já conhecia a Deus, eu só não sabia. Eu já conhecia através do meu pai. Eu já conhecia através da minha família. Amém? Quantos foram impactados e abençoados por essa palavra? Fique de pé no seu lugar, aplauda o Senhor com alegria. Glória a Deus. Convido você agora a fechar seus olhos. Nós vamos orar agradecendo ao Senhor por tudo que Ele fez nesta noite. Louvores, palavra, e agora nós vamos encerrar com um momento de honra a vida dos pais. Nós vamos receber a oração, eu me incluo nisto. Nós, como pais, precisamos de orações por conta desta missão grande que o Senhor nos deu, mas que eu sei que Ele não deu essa missão à toa. Que o Senhor nos dê a plena sabedoria, direção, para dia por dia nós sermos pais melhores, pais segundo o coração do Senhor e segundo a sua palavra. Pai, obrigado por esta palavra que foi lançada aos nossos corações. Eu oro a Ti, Senhor, te pedindo que essa palavra cumpra propósito no coração de todos aqui presentes. Em especial, no coração dos pais, no coração dos filhos. Todos saiam daqui, meu Pai, renovados por Ti, pelo Teu Espírito. E que saiamos para uma semana diferente, da qual, independente de não ser mais a semana do Dia dos Pais, a que antecede, nós mantenhamos essa atmosfera de honra, essa atmosfera de uma comunicação saudável, essa atmosfera de aprendizado contínuo, para que nós possamos não dar o que sobra, mas venhamos dar o melhor para o projeto que o Senhor colocou em nossas mãos, que é a família que o Senhor nos deu. Meu Pai, eu oro a Ti de todo o meu coração, que aqueles que hoje ouviram esta palavra e desejam entregar a sua vida a Ti, que o façam agora, num gesto simples. Você que está entregando a sua vida ao Senhor, coloque a mão na altura do teu coração, ou erga suas mãos aos céus e faça a seguinte oração comigo. Você que está entregando a sua vida ao Senhor Jesus, faça esta oração, diga comigo: Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida, eu te reconheço como meu único e suficiente Salvador, escreve meu nome no livro da vida e me faz caminhar contigo, me faz te conhecer e prosseguir em te conhecer. Você que está nesta noite se reconciliando, faça isto também. Chame a atenção do Senhor. Eu sei que Ele sonda o teu coração, mas coloca a mão na altura do teu coração, ou erga a tua mão aos céus e faça a oração: Senhor, eu volto para a tua presença. Eu volto à tua casa nesta noite. Eu reato a minha aliança contigo. Me ajuda a permanecer no centro da tua vontade e caminhar contigo até o Senhor voltar. Você que fez esta primeira oração, você que fez esta segunda oração, não saia deste culto sem nos procurar, sem falar com algum de nós. Eu, a pastora Tássia, nossa equipe de pastores estarão lá na recepção logo mais. Nós queremos te abraçar, nós queremos ser testemunhas da tua decisão e queremos publicamente compartilhar com os irmãos esta tua decisão. Se alguém tomou esta decisão nesta noite e quiser vir aqui à frente, nós queremos orar por você também. Porque hoje é uma noite da qual sementes de salvação foram lançadas, sementes de restauração, de reconciliação foram lançadas, sementes de cura interior foram lançadas por intermédio da palavra. Que o Espírito Santo regue cada uma dessas sementes e que o fruto venha no devido tempo, para a honra e glória do nome de Jesus, e todos digam amém. Aplauda o Senhor com alegria, receba a pastora Tássia em nome de Jesus. Boa noite a todos, Pai seja convosco, amém? Vamos para abençoar pela palavra da glória a Deus, bem alto, glória a Deus. Eles nós ainda temos alguns momentos especiais. Não pode ficar contigo, eu. Isso, eu quero só chamar a família da Anisa, para nós lá consagrarmos, tá bom? Enquanto isso, o Emerson está preparando lá na mídia um vídeo especial de homenagem aos nossos pais, os papais que estão aqui hoje. Você tem que ter a Anisa bem aqui à frente. Nós queremos consagrar o irmãozinho da Enza, e aí você, como igreja, vai orar conosco. Vamos subir por aqui, entendeu? Subam aqui no altar.
Sentado mesmo no seu lugar, nós vamos fazer esse ato de consagração. Nós não batizamos crianças, nós consagramos, apresentando ao Senhor. Amém? Amém. Vamos agora estender as nossas mãos para cá. Vamos fazer um momento agora de honra à vida dessa família que decidiu apresentar ao Senhor a vida do Lourenço. Lourenço, você é o Lourenço. Lourenço, todo nome completo dele? Nilson Lourenço, Trindade Gomes. Nilson Lourenço, Trindade Gomes. Seus pais, meu pai e a Estamos então aqui com a família completa. Vê se esteja o pai e a mãe, porque a pergunta não é para eles. A pergunta é para eles. Acerca de apresentação de crianças, nós fazemos como um ato de abençoarmos, de apresentarmos de fato os nossos filhos ao Senhor, mas é muito mais um compromisso dos pais, né? Com o Senhor, publicamente na igreja, do que o próprio Lourenço. Ele é algo da nossa oração, mas também é algo do compromisso, né? Coletivo nosso, tanto da família natural quanto da família espiritual que participa de um momento como esse, do qual tem é simples. Né? Esses papais estão cientes e concordam que este ato representa um compromisso, né? E ensinar o caminho que o Lourenço deve andar para que ao crescer ele não se aparte deste caminho. Né? Este caminho, a gente sabe que existe só um, é Jesus. Ele é o caminho, a verdade, a vida. E isto, obviamente, é ensinado na prática do dia a dia, nas mínimas oportunidades. E nós, como igreja, temos essa participação também, né? À medida que estamos aqui congregando. Hoje, por exemplo, a família toda ficou aqui. Eu acho que as crianças, cada uma tem um perfil, né, de querer aproveitar mais, mas eu acho que aconteceu uma coisa também lá atrás, né? Aconteceu lá atrás. Então, hoje, tem mais crianças até que está aqui. Daqui a pouco pode encher de criança aí, seus filhos que estão lá atrás, na sala deles. E por que eu estou mencionando isso na hora da apresentação de crianças? Que hoje a nossa igreja, além de nós prepararmos esse ambiente para os pais também, a gente prepara e oportuniza, né, para que os filhos recebam palavras. Não é só, como às vezes em algumas igrejas, praticamente a sala das crianças tipo repouso de crianças, me perdoe falar isso. Mas a nossa sala das crianças não é. A sala das crianças tem uma equipe preparada, nós temos pedagogos, uma psicopedagoga na nossa sala, nós temos pessoas que estão ali não só preparadas tecnicamente, mas também espiritualmente, com vocação para aquilo. E eu acho a vocação mesmo, né? Porque para realmente lidar e poder dar atenção, direcionar, a criança tem uma linguagem muito específica. Né? Para mim é muito mais fácil pregar para você que está aqui, com papai e mamãe. Inclusive, a primeira vez que eu fui pregar, colocaram para pregar para criança. E eu era criança, mas eu me envolvi tudinho, porque não era o meu forte. E aí, onde eu quero chegar com isso, eu valorizo muito o ministério infantil na casa do Senhor, invertindo mesmo. A gente, inclusive, deve fazer novos investimentos, com que intuito? Para que as crianças, claro, a criação se faz em casa, mas a igreja também é uma extensão do nosso lar, na medida que a igreja está aqui para abraçar, não só apresentar e consagrar e dizer assim, se vire, né? Para criar, para ensinar os preceitos, a direção da palavra, não, nós estamos aqui para somar. E nesse ato, assim como vocês, ao dizerem sim, eu quero consagrar, eu quero apresentar, eu me sinto com a privilégio, mas com a responsabilidade também, de toda vez que chegar a sua família aqui, as famílias que têm crianças, adolescentes, nós sermos uma igreja família. Uma igreja que realmente entende a importância de semear em todas as fases da vida. Então, para mim é um privilégio receber esse desejo de vocês consagrar, apresentar a glória. E agora eu quero, de todo esse contexto que eu fiz saber, se a resposta é sim, aceite, né, ensinar a vida do Lourenço para que ele possa caminhar bem, conhecendo o Senhor Jesus, até o momento que vocês estiverem por debaixo da tutela de vocês. Amém? Sim? Sim. Amém. Amém. Então, vamos orar pela vida desta família, apresentando a vida do Lourenço. Eu tenho certeza que muito em breve, daqui a alguns aninhos, o Lourenço vai poder, ao conhecer mais a palavra do Senhor, ao conhecer esse Senhor poderoso, nosso Senhor Jesus, obrigado por entregar a sua vida de verdade, de forma pessoal.
eu quero ter o privilégio de poder fazer o batismo do Lourenço. Amém? Do Lourenço, das crianças aqui da igreja que estão crescendo, a gente nem se percebe. Daqui a pouco, adolescente, jovem, e a gente fica feliz de fazer parte disso. Então, estenda a sua mão para cá. Eu gasto tempo mesmo com isso, sabe? Porque não é um momento qualquer, para mim é um momento que deve ficar marcado na família. Espero que vocês se sintam honrados nesse momento agora, não só da oração, mas de toda essa introdução aqui em honra à vida da família. Bem, a família, o que se possui o nome da família é Dantas. Vamos orar pela família Dantas, orar pela família do Lourenço. Pai, eu oro a Ti nesta hora e eu te apresento a vida da família Dantas, que aqui está, veio todos aqui, meu Deus, pais, irmãos do Lourenço, e estão aqui no ato de fé, apresentando a vida dele. E eu estou aqui como ministro do Evangelho, Pai, pregando o seu bênção sobre a vida dele, do alto da cabeça, a planta dos seus pés, Pai. Eu te peço, Senhor, que a vida do Lourenço seja como um vaso de honra para os outros. Eu, Senhor, o dê sabedoria de Senhor aos seus pais, para conduzir, ensinar o caminho que deve andar, para que ao crescer, esse desenvolver, ele cresça em graça, estatura e conhecimento do Senhor, meu Pai. Realize sua obra, os seus planos na vida do Lourenço. E através da vida dele, Pai, eu abençoo não só a vida dele, mas as gerações que virão a partir dele, meu Pai. Porque eu sei que Tu és um Deus que abençoa além daquilo que pedimos e pensamos. Hoje, oramos pela vida do Lourenço. Nós queremos, meu Pai, que esta oração é poderosa para abençoar até as suas próximas gerações, meu Pai. Porque eu sei que não é sobre bênçãos, mas é sobre a Tua bênção que se estabelece mediante a fé e mediante a união do Teu povo, que em uma só voz, em um só Espírito, declara as bênçãos ricas desta terra, mas no céu sobre a vida do Lourenço e de toda esta família, meu Pai. Eles se sintam em paz nesta casa de oração, eles se sintam parte deste lugar, sintam-se amados. E dia após dia, meu Pai, a vida desta criança possa refletir os Teus projetos, a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Assim eu oro na autoridade do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e apresento a Ti a vida do Lourenço Dantas. Para a glória de Deus, santo nome, e a igreja diga amém. Vamos ao Senhor. Amém. Parabéns. Deus abençoe poderosamente. Glória a Deus. Olha, a família pode voltar a se ligar. Parabéns. Queridos, vamos nesse momento nos concentrar numa homenagem especial que foi preparada pelas crianças do nosso Ministério Infantil, do Reino Kids, para os papais. Amém? Então, faça bem silêncio, preste bastante atenção. Eu já queria pedir que o Léo me apoie lá e que ele já avisar o Ministério Infantil, tá, querido? Pode soltar.
enquanto a gente está aqui, eles estão lá, aquece o coração, né? Eu olhei, quando eu olhava uma criança, eu vi o papai aqui, é impossível os papais não abrirem sorriso, né? Então, se você também, o filho não estava aqui para gravar, mas sinta todos os papais muito bem homenageados, e vai continuar a homenagem para encerrar agora o Ministério Infantil, correto, pastora? Vamos ter agora a apresentação, vamos receber com alegria o nosso Ministério Infantil que vai fazer uma apresentação. Amém. Amém. Então, enquanto dá tempo para eles se prepararem, os universitários mudaram a programação. Nesse momento, nós vamos fazer uma dinâmica muito especial com os pais, tá bom? Deixa eu colocar aqui, a senhora vai precisar senão não vai ser nada. Precisar de ajuda, né? Tá. Deixa eu só ajeitar também. Tá. Amém, igreja? As crianças podem, cada um vir ficar aqui com seus pais, tá? A gente vai fazer a dinâmica. Eu vou querer 4 pais. Quem é que se habilita? Que estiver com os seus filhos aqui. Eu vou apontar. Podem vir, crianças. Ela... Isso. Bora. Quem se habilita? Vamos fazer a dinâmica. 4. Já tem, né? Os 4. 1, 2, 3, 4. Os 4 pais aqui. Calma que ainda tem mais dinâmica, tá? Olha. Tá? É porque eu só tenho 4 bolas. Na próxima a gente chama. Tá, isso. Tá? Tá. A dinâmica é o seguinte. Eu vou dar uma bolinha para cada um, tá? Os 2 vão ter que colocar na testa, tá? Aí vão se virando, vão andando junto. Quem chegar primeiro lá, se cair a bolinha, aí volta pra cá e vai de novo, entendeu? Lá na mídia. Hã? Não, mas nem todo mundo vai na mesma ordem. Não, eu quero... Tome. Entendeu? Deu para entender? Vocês vão ficar um de frente pro outro, tá? E vão andando. Se cair a bolinha... ainda tem que estar com a mão para trás. Não pode colocar a mão. Não pode tocar na bola, tá? Só não pode tocar na bola, tá? Aí se cair, volta para cá e a gente quer que chegue lá. O objetivo é chegar primeiro, tá? Vai. Aí tem que ser eles 2, né? Sim, já sei. Tá? Peraí. Já todos apostos. Só vem aqui, ó. Aqui, filho. Vem pra cá. Isso. Tá bom? Olha, caiu a bolinha, volta pra cá. Quem chegar lá primeiro vai ganhar a prova, tá? A tela na mídia. Chegar lá na mídia. Tá bom? Já, de preferência, mão para trás. Já? Valendo! Não valeu. Não valeu. O Léo ficou segurando, não pode. Volta. Mão para trás. Tem que ser... Não, mas aí ele tava segurando ele. Não. Volta. Tudo de novo. Olha, eles 2 estavam corretos. Não. Mão para trás para ninguém ajudar ninguém. Mão para trás, todos mão para trás. Já, Miguel. Sai daí, Miguel. Olha, valendo. Valeu, agora valeu. Legal, tá? Quantos brindes tem?
sei, mais ou menos. Eu acho que tem que ser, porque são três dinâmicas. Pode fazer pesquisa. Tem? Tá. Isso. Tá? Agora a gente já vai para outra dinâmica. Já passou essa. Já. Agora eu vou querer mais... mais 4 pais, tá? Mais 4. Aí eu quero uma cadeira agora. Quero uma cadeira. E eu vou querer mais 4. Pastora, me ajuda aqui rapidinho. Tá. Ainda quero uma. Cadê? Cadê os outros pais? Podem participar. Não, o Léo não. O Léo já ganhou, não pode. Deixa eu ver. Quem era o que veio? Não, não dá. Tem que ser maior. É. O pastor, pode ser o pastor. Isso, vem. O Marcos. Vem, Marcos. Olha. Não, peraí. Tá. Como é a dinâmica? É o seguinte, eu vou colocar a venda, tá? Eu vou querer a ajuda das crianças, tá? Todas as crianças que tiverem vão ficar aqui, eu vou querer a ajuda delas agora, tá? Eu vou colocar uma venda nos olhos, tá? De cada pai. Ele vai ter que... Depois que tiver formado, eu vou explicar, porque senão eles vão colar. Vamos ver. Quem é que vai começar? Você cobaia. Tem que tirar o óculos. Cadê o Miguel? Ela não vai dar. Tem que dar, pastor, tem que dar a Esté para alguém. Sente aí. Pode olhar. Miguel. A Ellen vem pra cá. As crianças agora vão ficar aqui, ó. Todas aqui. Tá? Cadê o Miguel? Ah, tá aqui. Miguel. Pastor, é o seguinte, não tá vendo nada, né? Agora eu vou colocar algumas mãos de algumas crianças. Eu quero que o senhor acerte, por favor, acerte, tá? A mão do seu filho. Não vai errar, pelo amor de... Segura aqui, pastor. Só pode pegar na mão. É do Miguel? Cadê a outra mão? É do Miguel? Por que tá olhando? Não, é. Agora fica difícil. Esqueça a mão. Cadê a mão? Esqueça a mão. É do Miguel? Não. Não? Deixa eu ver. Esqueça a mão agora. Mais uma tentativa. É do Miguel? Cadê a outra mão? Não. Cadê? Já. Esqueça a mão agora. Não, não é. E essa mão? Não é também. E agora essa mão aqui, vamos dizer, essa mão.
Miguel. Pode mais Olha, até agora tá de boa. O outro agora. Cadê o óculos? Olha, até agora. Já, pode. Vamos lá, acho que essa mão. E essa mão não é. Não, muito grande. Não, muito grande. Não vai. E essa mão agora não é. E agora? E essa mão agora aérea. Que é? Tudo bem. Quem é o outro? Acertou. Pode ser. Pode sentar. Vai da Camila agora. Vai da Camila, Camilona. Bora. Vem, vem. E essa mãozinha agora? Não. Vamos lá. E essa mãozinha agora? Mão da Camila? E essa mãozinha? Como que não? Mãozinha não, pessoa misteriosa. E essa mão? E essa mão agora? Segunda missão. Bora, Marcos. Senta aí. Olha, agora vai ter que ser do Samuel, né? Tá chegando nada? Não? Bora. E essa mão, vai mais? Não. E essa mão Outra. agora? Mais uma mão aqui. Não. E essa mãozinha aqui? Não. Não. E essa mãozinha aqui? Mais um outro livro. Não. Ai, ai, ai. Essa mão agora. Não é, olha lá. E essa mão aqui? Essa Amém?
É assim é nosso Pai, né? Ele conhece cada detalhe da nossa vida, né? Não, peraí, acho que ainda tem só mais uma. Dá tempo, só mais uma? Só mais uma. Ainda falta nosso pai. Ainda não participou? Participou sim, João. Participou? Da última rodada. Primeira. Quem foi algum pai que ainda não participou? Teve algum que não participou? E que não ganhou também? Tem algum? Tem algum? Rapidinho, só para ter oportunidade. Tem vários brindes legais. Quem foi o teu? Quem é Iva? Eva, só que aí é pergunta, não dá. Deixa eu... Com quem? Pode ser. Então vem, Iva. Mas aí tu vai ter que conhecer. Vem. O teu pai não tá aí, não? Por que ele não vem? Então chama ele. Mas ele ganhou? Então chama. Pode vir de novo Tá? Pode. Olha. Pode, Fábio. Vem. Aqueles da primeira rodada que não ganharam, podem vir também. A última oportunidade de ganhar um prêmio. Já vamos encerrar rapidinho, tá? A gente quer saber se vocês conhecem bem os filhos de vocês, tá? Bora. Já? Olha, eu vou perguntar para vocês. A gente já tem a resposta aqui. Eu quero saber se vocês conhecem bem o filho de vocês. Ah, não pode, já tá dando. Não, então, olha. Já sai. Como é o nome dele? Ele é o João, né? O que você acha que você faz com o João que ele mais gosta? Não pode falar, tá? Crianças, não pode. Que ele mais gosta. O que eu faço com as coisas que ele mais gosta? Brincar de videogame. Verdade. Eu gosto de brincar. Não, ele falou tomar sorvete. Tomar sorvete, ele falou. Aí errou. Aí Alice. E Alice, o que é que você faz com ela que ela mais gosta? Passear no balneário. Brincar. Isso, agora. E agora ela? Não vale que tu já tava dando dica pra ele, né? Qual é a coisa que você faz com ela que ela mais gosta? Pizza e passear. Ó, tá, acertou! E o Davizão? Jogar futebol e videogame. E a comida preferida? Frango. Tá certo, todos ganharam! Uhul! O meu pai não participou do programa. Não, mas era só alguns, entendeu? Escolhe lá, Fábio. Escolhe você, amor. Ai, meu Deus, é um negócio aqui. Meu pai. E procure o Kennedy, o pastor Kennedy, tá? Já mostra o vídeo de vocês aí. Quer pegar seu telefone, para que você possa ser melhor inserido, tá bom? Então não vai embora com pressa. E detalhe, no final nós temos algo especial para servir para você. Então não vai embora, porque nós temos algo especial para preparar para você também, um alimento. Amém? Ministério Infantil aqui na frente, rapidinho para nós encerrarmos. Amém. Ministério Infantil aqui na frente. Vamos aplaudir, queridos, com alegria? Amém? Glória a Deus. Nós já vamos encerrar. Eu quero só chamar o Ministério Infantil para fazer essa apresentação especial em homenagem aos nossos pais.
Tá, dá nada pro papai e pro teu pai também. Pode dar um pro pai da Enza, que também tá nos visitando. O que foi? Não. Não, vai ter um ofertório pra passar pra ti e avisos, né? E acho que é só isso, eu não tô lembrando assim. Vamos ter só mais uma apresentação, já vamos encerrar. Estamos no nosso horário, mas é uma noite de desfrutarmos. Quantos papais estão gostando das homenagens, das brincadeiras aí? Então vamos desfrutando, mas a gente já vai encerrar que vai ser servido o nosso lanche no final para todos os pais, para toda a família. Já? Feliz Dia dos Pais! Muito bem, glória a Deus! Vamos encerrar o nosso culto. Fique de pé no seu lugar. Vamos agradecer ao Senhor. Eu gostaria de... Eu fiquei sabendo agora que uma família, eu acho que é aqui, né? Vocês estão nos visitando a primeira vez, estão recém-mudados para cá, para perto, né? Aí eu tô aqui, falei, sobrou 3 brindes, para que eu vou dar? Eu imagino que